Oi, gente, tudo bem? Turma 3000, vamos que vamos. Mais uma aula, mais um roteiro para a gente fechar com louvor. Dessa vez a gente vai falar aí, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre teorias demográficas, nós vamos falar sobre demografia, nós vamos falar sobre teorias demográficas. Esse tema trouxe aí o Malthanos, né? Vou explicar por quê. É um tema bastante cobrado nos vestibulares, mas também é bastante interessante porque ele propõe aí, eu acho que ele provoca a gente a pensar, acho que até inclusive nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, os rumos do ritmo de crescimento populacional no mundo, né? A gente viu aí na aula passada alguns conceitos da ciência demográfica, a gente viu aí aquela coisa das fases da transição demográfica, sobre inverno demográfico, boom demográfico, né? Envelhecimento populacional, crescimento populacional, como é que isso influencia na economia dos países, como é que isso influencia no sistema previdenciário, na própria pressão sobre o meio ambiente. A gente falou aí, enfim, sobre uma série de questões muito importantes. E aí, a gente vai trabalhar então hoje como que alguns pensadores, não necessariamente demógrafos, mas enfim, como o próprio Malthus, pastores, né, religiosos e economistas, enfim, vão pensar, vão propor, né, alternativas, enfim, vão refletir e propor alternativas sobre o que fazer diante do comportamento das dinâmicas populacionais. Então, pensa que um país, ele vai olhar para os dados aí que os seus IBGEs da vida vão estar gerando, e esses dados vão dizer, olha, a tua população está envelhecendo muito rápido, porque está nascendo muito pouco. Olha, sua população está crescendo muito, seu crescimento vegetativo está muito alto, porque você está tendo aí uma taxa de natalidade muito alta e a mortalidade reduziu bastante. O que você vai fazer com relação a isso? Então, essas teorias demográficas, elas tendem aí a ser o seguinte, elas pegam as dinâmicas populacionais e elas refletem, joga para o futuro, né? O que esse comportamento atual pode trazer como consequência para a sociedade no futuro. Então, a gente tem aí duas escolas de pensamento principais que vão propor teorias demográficas importantes, né? A gente tem aí a escola malthusiana, como o nome sugere, né, que vem aí do economista e pastor Thomas Malthus, né, e que a partir da teoria dele, né, a partir dos estudos dele, sobretudo do livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População, vão se desenvolver, não no mesmo período, mas é, com inspiração nessa primeira, que é a teoria malthusiana, outras duas, né, que são a teoria neomalthusiana e ecomalthusiana. Todas elas, essas teorias que vêm da escola malthusiana, elas têm como característica em comum o fato de que elas vão enxergar no crescimento populacional algo negativo, certo? Seja, no caso da teoria malthusiana, como a gente vai ver, para a oferta de recursos naturais, no caso da teoria neomalthusiana, para o desenvolvimento econômico, e da teoria ecomalthusiana, para o crescimento populacional como um fator de geração de devastação ambiental. E aí vão trazer como proposta, né, principal, não só, mas como grande centro da sua análise, a ideia do controle de natalidade. Então vamos por partes. O Malthus, ele era pastor. O Malthus, ele era um cara que estava vivendo ali bem no início da Revolução Industrial. Ele viveu de 1766 a 1834. Então tá bem no comecinho dessa fase de transformação, aonde você está tendo um crescimento da população urbana muito grande, certo? E que com a Revolução Industrial, depois de uma certa forma, apesar de ser ainda muito precário, mas você tem aí uma certa melhoria nas condições de vida da população. Você vai ter uma população recebendo salário, com poder de compra. Então, e aí lembra, né, para trabalhar nas fábricas, seguindo aquela lógica, né, de quanto mais filho para trabalhar na fábrica. Não se pensava que filho era custo, né? Se pensava que filho era
mais uma mão de obra para trabalhar lá na fábrica para aumentar a renda da família. E aí, diante desse contexto de crescimento demográfico acelerado, o Malthus vai parar, vai olhar, vai fazer um cálculo que depois vai se mostrar muito errôneo, né? Vai se mostrar incorreto, enfim, que não se realiza, em que ele vai dizer que, aí tem uma frase muito famosa, que conforme a população cresce em progressão geométrica, então fazendo essa curvinha aqui, né, ela cresce de maneira mais acelerada, a produção de alimentos, né, de recursos, cresce em progressão aritmética, ela mais devagar. De modo que, segundo ele, vai chegar um período, chegaria, né, a um período em que em determinados quantidade de anos, esse crescimento ia chegar num ponto de colapso onde o ritmo de crescimento da população não seria acompanhado pelo ritmo de produção de alimentos, o que geraria uma crise né, de fome, de abastecimento, que por sua vez provocaria conflitos e que levaria aí, então, a uma série de problemas para a nação. Logo, o que ele vai propor é que haja um controle de natalidade. Vamos lembrar que, além então dele trazer esse cálculo aí econômico bem, como se diz, apocalíptico, quase, né? Pinta um cenário apocalíptico. Ele é um pastor, então ele tem aí todo uma formação cultural que ele via ali, né, naquela cidade onde ele vivia, as pessoas bebendo muito, uma coisa assim meio descontrolada, fazendo muito filho, pô, mas filho só pode, né, segundo a religião aí, depois do casamento. Então ele começa a propor o que ele vai chamar de sujeição e controle moral como estratégia de controlar a natalidade e assim evitar todo esse caos aí da crise da fome. Ele vai sugerir então que os casamentos aconteçam de cada vez mais tarde, de maneira planejada, ou seja, que os homens e as mulheres só se casem quando eles realmente tiverem condições financeiras, estruturais de se casar. Ele vai propor aí como religioso o celibato, né? Então que entre para a vida religiosa e deixe aí a vida mundana. Inclusive ele vai propor, olha como a coisa piora, né? Tava indo mais ou menos bem, aí, pô, realmente, né? É importante, a gente ouvindo isso aqui, realmente é importante que as pessoas só tenham filho, né? Se elas tiverem condições de ter filho, apesar da gente saber que isso muitas vezes não acontece, é de certa forma o ideal. Mas aí o Malthus ele vai chegar a propor absurdos do tipo que, pô, sabe aquela coisa aí do saneamento? As cidades estão muito ruins, mas assim, se a gente melhorar o saneamento e as condições de vida dessa população, aí mesmo que eles vão meter filho no mundo. Então é importante que a taxa de mortalidade se mantenha alta, porque ela vai fazer com que haja um controle aí do nosso crescimento vegetativo. Lembra? Crescimento vegetativo é taxa de mortalidade e taxa de natalidade, né? Você subtrai natalidade com mortalidade e aí você tem um equilíbrio, de certa forma. Essa era a ideia dele. O problema é que, além disso ser quase que um absurdo e uma visão até de certa forma preconceituosa, né? Então, da forma como ele olhava para os mais pobres, ele dizia que eram os pobres os responsáveis por todo esse crescimento acelerado da população. Uma crítica que se faz ao modelo malthusiano é que ele vai desconsiderar, a gente tem que também entender que o cara tá lá no comecinho da Revolução Industrial, né? Ninguém imaginava que a gente ia ter os avanços tecnológicos produtivos que nós tivemos, que vão fazer com que nunca no mundo esse gráfico caótico tenha se realizado. Ou seja, nunca no mundo, até hoje, nós tivemos um crescimento populacional maior do que a nossa capacidade de geração de alimentos. Aí você vai pensar assim, pô, professora, mas tem países, por exemplo, na África, que tem muita gente para pouca comida. Sim, mas o problema tá nessa questão do crescimento da população ou na distribuição dessa, dessa alimentação? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, desses produtos. Por exemplo,
Repara aqui, esse gráfico aqui, então, ele serve para a gente desfazer o argumento do Malthus. De 51 a 95, a população mundial cresceu bastante, mas a produção de alimentos, sobretudo a partir aqui dos anos 60, quando a gente tem a Revolução Verde, cresceu muito. Então, é basicamente o contrário quase do que o Malthus preveu. Não vamos crucificar o pobre do Malthus, né? Apesar dele propor coisas aí que a gente considera um pouco aí bem hard, né? Ele tinha as suas limitações de dados, enfim, daquela época. Diferente da galera neomalthusiana, que é uma galera aí, então, que vai se inserir no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, então aonde o mundo se recuperando das grandes guerras vai experimentar, como a gente viu lá na aula passada, a tal da explosão demográfica, né? Então, um crescimento populacional muito grande em várias partes do mundo, sobretudo nos continentes africano e asiático. Ao mesmo tempo, que ocorreu essa explosão demográfica, a gente tem uma expansão do keynesianismo ou do modelo de estado de bem-estar social, que é o quê? Um governo, um modelo de político onde você tem uma intervenção do Estado na economia, de modo que o Estado se coloca como o principal provedor do mínimo de bem-estar social. Além disso, é o contexto da Revolução Verde, onde você teve aí, então, uma inovação tecnológica no campo que vai permitir a, a ampliação da produção de alimentos no mundo. Então, nós nunca produzimos tantos alimentos como nesse período aí pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ok, a fome não é um problema. Qual é o problema que os neomalthusianos vão identificar, então? É que esse crescimento demográfico associado a um modelo de Estado aonde o Estado é responsável pela oferta de emprego, enfim, criação de postos de trabalho, enfim, pelo desenvolvimento econômico, era muita gente para o Estado dar conta. Então, o crescimento populacional, na visão neomalthusiana, vai representar um obstáculo para o crescimento econômico e também para a oferta de empregos, causando aí o subdesenvolvimento. Por que o crescimento populacional, segundo esses caras, vai levar à diminuição da oferta de empregos? Porque eu vou ter muita gente competindo por vagas no mercado de trabalho. Mas aí o que que esses caras estão desconsiderando? Já vou entrar na crítica então de uma vez. Eles estão desconsiderando que uma população grande é também uma mão, representa, né, mão de obra, representa mercado consumidor. E uma outra, o argumento que a gente pode desfazer para utilizar para desfazer o argumento neomalthusiano é que, por exemplo, estou usando dados da atualidade, mas poderia usar dados da época em que a teoria neomalthusiana foi proposta, em que países populosos, ou seja, países que têm um contingente populacional muito grande, como a China, os Estados Unidos, a Índia, Brasil, enfim, são também, em grande parte, não todos, não é uma regra, mas são também as maiores economias do mundo. Certo? Então, Estados Unidos e China, por exemplo, e Índia, que têm as três maiores populações do mundo, são também os países que apresentam maiores populações. Opa, maior população do mundo que apresenta também bastante riqueza. Mas aí você vai falar assim, professora, ok, mas também são países extremamente desiguais. Guarda essa informação aí com você, tá? Vamos só voltar aqui rapidinho para a gente ver o que então os neomalthusianos vão propor para resolver esse problema do subdesenvolvimento que, segundo eles, era causado pelo crescimento populacional acelerado. Assim como Malthus vão propor, inspirados nele, né, o controle do crescimento demográfico. Como? A partir de políticas de controle de natalidade, e eles vão usar a expressão também castração, que é uma palavra que eles usavam para as laqueaduras, ou seja, evitar, né, reduzir a taxa de fecundidade das mulheres, a capacidade das mulheres de se reproduzirem e também de se investir em políticas de controle de natalidade, dentre elas as laqueaduras, educação familiar e por aí vai. São coisas realmente interessantes que vão entrar aí, inclusive, nos próprios debates da ONU. A ONU vai, em determinado momento, trazer aí, incorporar esse debate, mas
como a gente viu, essa teoria ela tem alguns furos, né? Sobretudo quando a gente olha para essa questão aí de que eles desconsideram que uma população grande representa, sobretudo num contexto capitalista, uma oferta de mão de obra e de mercado consumidor muito grande. Se a gente for lembrar aí, na aula passada eu mencionei com vocês, a China e a Índia são o que explica o fato da China e a Índia terem, não só, tá? Mas um dos fatores que explica a China e a Índia serem hoje potências econômicas em desenvolvimento é porque há uma população muito grande ali. E essa população muito grande representa para as empresas transnacionais mão de obra barata e mercado consumidor. No caso dos Estados Unidos é um pouco diferente, mas a lógica aí ajuda, os dados ajudam a gente a desfazer essa teoria. E é muito comum que o vestibular cobre que vocês façam aí essa análise. O que propõe, qual é a crítica, né? O que tem de furo aí nessa teoria. A terceira teoria de inspiração aí da escola malthusiana são as teorias ecomalthusianas, muito comuns, inclusive ainda hoje muito presentes, que são o quê? Durante aí também, a partir da segunda metade do século XX, diante de uma série de eventos, né, ambientais, de catástrofes que vão acontecer e de evidências que a gente vai ter aí cada vez maiores de que o aquecimento global é uma realidade, você vai ter aí uma mobilização cada vez maior, né, dos países do mundo, sobretudo articulados, mobilizados pela atuação da ONU, né, que vão promover aí as primeiras conferências do clima, né, a primeira delas em 72, em Estocolmo, aonde vai se falar pela primeira vez, né, vai se trazer a ideia de que o mundo está passando por transformações, né, climáticas, enfim, de intensa pressão ambiental, e que o principal causador desses problemas ambientais é a pressão demográfica provocada pelo crescimento populacional. Então, que o número de pessoas no mundo, a forma como o crescimento demográfico se deu aí no último século, ele está levando a um aumento da pressão sobre os recursos naturais, uma vez que, pô, se eu tenho muita gente, eu preciso de muitos recursos naturais. Faz sentido? Faz. Então, o que a gente vai propor? Que se controle o crescimento populacional. Porém, e aí, olha como é que as coisas vão se somando, né? Vai se fazer uma crítica a essa ideia de que não que se esteja negando de que de fato muita gente representa demanda maior por recursos naturais. Porém, a solução, eu punir, por exemplo, dizer, olha, a África reduza o seu ritmo de crescimento populacional para que eu resolva o problema global do meio ambiente, esse argumento ele é um pouco ele se desfaz na medida em que eu percebo que na verdade é, os países que mais consomem recursos naturais são países que não necessariamente têm aí uma população muito grande, né? Ou que vem apresentando um ritmo de crescimento demográfico cada vez menor, como é o caso do Japão, da Suíça, do Reino Unido, da Itália, de Portugal, que são países, inclusive, que estão experimentando, como a gente falou na aula passada, o famoso o envelhecimento demográfico. Além disso, uma outra crítica que se faz é que se eu controlo excessivamente a natalidade, a tendência de que eu tenha um envelhecimento da população e, consequentemente, uma diminuição da população economicamente ativa e também, e aí como consequência, aí é uma cadeia, né? O aumento da pressão sobre o sistema previdenciário, o aumento do custo que eu vou ter aí para manter essa população de velhinhos cada vez maior, vai se tornar uma realidade, já é uma realidade, né? Como a gente mencionou, o caso aí do Japão e de alguns países europeus, ok? E aí, uma segunda escola que vai fazer uma contraposição à teoria malthusiana, né? A escola malthusiana é a escola marxista, também chamada de escola reformista, que vem aí da inspiração, né, do sociólogo Karl Marx, né, economista, sociólogo, pensador, é,
que era um grande crítico do capitalismo, que viveu também o período do início da primeira revolução industrial lá na Inglaterra, mas no momento posterior ao Malthus, aonde ele já viu, né, apesar de não ser uma diferença de anos muito grande, mas o Marx ele já vai ver uma sociedade industrial capitalista transformada, mais consolidada, que permite a ele fazer análises aí um pouco mais, como eu posso dizer, com um pouco maior de precisão, né? Então, o Marx ele vai fazer críticas à teoria do Malthus, que ele vai dizer que é o seguinte, olha, o crescimento, primeiro que, né, essa coisa de que o crescimento populacional vai levar à falta de alimentos, primeiro de tudo, o primeiro erro disso é que o crescimento populacional não se dá de maneira igual em todos os países. Então, a Inglaterra está passando aqui nesse momento por um crescimento demográfico por conta aí principalmente do processo de industrialização, mas isso não significa que, sei lá, no Brasil esteja acontecendo a mesma coisa, né? E outra, e esse é o argumento mais forte dele, que vai ser trago aí pelos teóricos até mais recentes de inspiração marxista, que ele vai dizer, olha, o problema da fome não está no crescimento demográfico, mas sim na distribuição dos recursos naturais. Então, a teoria marxista, ela vai propor, né, marxista, reformista ou antimalthusiana, como queira chamar, ela vai propor que se combata a concentração de renda, que se promova a distribuição da riqueza entre as pessoas e assim, naturalmente, nós chegaríamos a um controle natural da população. O que ele está dizendo aqui nessa teoria da população dele? Que se eu tenho todo mundo tendo aí uma quantidade de renda aí necessária, o mínimo para viver de uma maneira equitativa, né, uma redução das desigualdades na sociedade, com o tempo eu vou ter uma diminuição do controle, uma diminuição do ritmo de crescimento populacional e eu vou ter uma melhoria das condições de vida, né, da população de uma maneira geral. Qual é o problema disso, né? Primeiro que é uma utopia porque a gente nunca chegou num estágio, né, enfim, de que a teoria marxista de fato se realizasse com, enfim, a implantação aí do sistema comunista e por aí vai. Ah, professora, mas a China e Cuba? Não, a gente chama de o socialismo real, né? Ele não atingiu ainda essa utopia, apesar de, no caso de Cuba, por exemplo, você teve. Ai, meu Deus, que besteira. Você teve aí alguns avanços, enfim, na redução da distribuição da riqueza, mas, por exemplo, Cuba passa por problemas aí de abastecimento. Tudo bem, então relacionados à questão da do embargo que os Estados Unidos coloca a eles, mas o que que acontece? De uma maneira geral, a gente nunca teve aí uma aplicação disso, assim como nunca houve, confirmou a teoria do Malthus, nunca se confirmou a teoria do Marx, apesar dela fazer um certo sentido, né? E essa teoria também sofre muitas críticas porque ela ameaça a propriedade privada, porque você está falando de distribuir riqueza, você está falando então de tirar aí a concentração enfim, de riqueza da mão de um pequeno grupo e distribuir para a população. Isso também, de certa forma, caracteriza uma utopia, porque a gente sabe que quem tem não vai querer perder. Então, galera, essas são as principais teorias demográficas. Elas têm aí atualizações, você vai ver a própria teoria marxista reformista tendo aí uma pegada ambiental mais recente, que vai trazer que tem uma inspiração marxista, mas que vai trazer aí, por exemplo, um pensamento decolonial, que vai falar, por exemplo, da valorização dos saberes das populações indígenas e populações tradicionais para resolver aí a questão ambiental que os ecomalthusianos vão trazer. Então, é um debate aí muito antigo e ao mesmo tempo muito atual, né? E que se a gente for verificar até hoje está presente em filmes, em séries, em discursos de políticos, a gente consegue perceber alguns tons malthusianos ou marxistas. E aí o exemplo que eu trouxe para vocês analisarem, quem viu o filme Os Vingadores, né? Thanos, por isso a imagem na introdução da nossa aula do Malthus segurando a luva das joias do infinito,
Eu queria que vocês assistissem esse vídeo, porque ele é bem legal, porque do canal Nerdologia, porque ele mostra aí, ele faz uma analogia, né? Como que o Malthus, a teoria do Malthus inspira o Thanos. E eu gostaria até que vocês, enquanto vissem o vídeo e depois ao final dessa aula, refletissem se não conhecem algum outro exemplo aí na política que venha, que tenha aí alguma característica. O que que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão de crescimento populacional e subdesenvolvimento, crescimento populacional e pressão sobre o meio ambiente? Será que tudo bem, a gente entende que o problema do meio ambiente não é só porque a população está crescendo, mas de fato, se a população continuar crescendo assim, mas e se crescer com uma qualidade melhor, com uma educação melhor? Enfim, existem várias possibilidades e essa é a ideia da aula, provocar a pensar. Fazer vocês, obviamente, né, terem um domínio aí, entender quais são, por que foram pensadas essas teorias, mas também que vocês não percam aí de vista, é, que vocês se munam dessas teorias, que vocês incorporem elas e reflitam sobre elas, que elas estejam no seu pensamento quando vocês se depararem com discussões sobre subdesenvolvimento, questão ambiental, desigualdade de renda e por aí vai. Bom, galera, por hoje é só. Essa aula era para ser uma aula online ao vivo, né? Tava, na verdade, na agenda de vocês, mas como no roteiro eu coloquei que seria uma aula gravada e eu tô com um probleminha na data que essa aula tá agendada, né? O dia 17. É, então, por isso tá subindo aqui na plataforma. Peço desculpas a vocês. Espero encontrá-los na semana que vem. A gente vai ter uma aula ao vivo super bacana. E é isso, galera. Se cuidem, estudem e até a próxima.